Aqui, quando tratamos com você do despertar espiritual, para a pergunta: o que é o despertar espiritual? Aqui, quando tratamos com você desse assunto, nós estamos tratando com você do fim da ilusão de alguém presente aqui nesse instante, na vida. A ideia é de que estamos presentes dentro da experiência. Na verdade, aquilo que está presente dentro da experiência é um pensamento. Um pensamento sobre quem nós somos. É isso que está presente dentro da experiência. Vamos investigar com você aqui um pouco essa questão da experiência. O que é essa assim chamada experiência acontecendo aqui nesse momento? A experiência nesse momento é a vida. A vida como ela acontece é a experiência. O ponto é que isso se torna, na verdade, uma particular experiência de alguém quando isso é lembrado depois. Vamos com cuidado nos aproximar disso agora aqui. A vida, ela é algo nesse instante. A sua ideia é a ideia de que você está presente, tendo essa experiência. Note, enquanto isso ocorre, você não tem qualquer ideia de estar tendo uma experiência. Então vamos ter uma aproximação aqui da beleza do despertar espiritual. Você vai perceber isso agora aqui. Nós colocamos essa expressão aqui de uma forma nova, de uma forma diferente. Aqui não se trata de ter um contato com algo do outro mundo, ou místico, ou ter uma experiência religiosa, ou assim chamada espiritual. Não é isso. A verdade desse despertar espiritual é o despertar de sua natureza essencial. Isso é o fim da ilusão de uma identidade presente. É por isso que temos que investigar essa questão aqui da experiência. Voltando à questão da experiência, observe a experiência acontecendo. Não há nada como essa ideia de alguém presente enquanto a experiência acontece. Apenas depois que você tem a lembrança do ocorrido, é que você pode dizer: olha, eu tive uma experiência. Mas notem, você não pode estar lidando com a verdade, colocando dessa forma. Você não está tratando com a verdade quando diz dessa maneira o que ocorreu. Porque enquanto ocorria, não havia alguém na experiência. Depois, quando a lembrança chega, vem a experiência e alguém presente. Apenas nesse formato da memória, da recordação. Então, notem, a presença do experimentador é sempre depois. Quando relata uma memória, uma lembrança. Então, o experimentador ele nunca está presente no instante da experiência. Porque no instante da experiência tem só o que acontece. Então, por que isso é interessante aqui dentro desse contexto? Simplesmente para você compreender que a vida ela está acontecendo sem você, sem o experimentador. Esse experimentador, ele é apenas uma memória, uma lembrança. Percebam a importância disso. O ser humano ele sofre em razão da ilusão de estar presente. No momento daquele dado sofrimento. Ele particulariza aquilo que está acontecendo para ele. E pelo fato de rejeitar, de não aceitar, de lutar contra isso,
essa identidade que sofre surge. Então o sofrimento aparece. Será possível lidar com a vida como ela acontece sem esse personagem que sofre, sem esse experimentador? Quando você tem uma lembrança e isso lhe produz sofrimento, para quem está acontecendo esse sofrimento? Acompanhe isso comigo aqui. Não é para esse sofredor, mas o que é esse sofredor? Não é apenas uma memória, uma lembrança? Esse sofredor, que é essa memória, que é essa lembrança, ele está separado do pensamento? Esse é o ponto. O pensador está presente, a memória está presente, a lembrança está presente, o sofredor está presente, porque o pensamento está presente. Não há qualquer separação, porque estamos falando de um único fenômeno presente. Reparem a beleza disso. A presença do sofredor é a presença do pensamento. Sem o pensamento, sem memória, sem lembrança, sem sofrimento. As pessoas querem se livrar do sofrimento e não compreendem que o sofrimento é a presença da memória, é a presença do pensamento. O que é o pensamento, basicamente? O passado. Então, o que é que nós temos agora, aqui nesse momento? É a presença de alguém? Não, é só a vida acontecendo. Apenas a vida acontecendo. Lidar com a vida como ela acontece não produz sofrimento. Mas tendo alguém lidando com a vida, esperando que a vida seja diferente de como ela é, isso faz com que, nesse momento, o sofrimento surja. Mas é o sofrimento de alguém? De quem? Desse eu, desse ego, que é o experimentador, que é o pensador, que é essa ilusória identidade presente, porque há uma resistência à vida, há uma luta, ou há uma resistência ao pensamento, como ele aparece. Então, o pensamento surge e você se separa como sendo o pensador desse pensamento. Veja, é só o pensamento, mas acontece essa separação. Essa separação é em razão da dualidade. Essa separação é aquilo que os sábios têm chamado de dualidade. A separação entre o pensamento e o pensador, entre a experiência e o experimentador. Nós aqui estamos trabalhando com você o fim para essa condição de dualidade. Isso é o fim para o pensamento, o que representa o fim para o pensador. Isso é o fim para o sofrimento, que é o fim para o sofredor. Isso é o florescer do seu ser real. É apenas nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual. O florescer de sua natureza divina, de sua natureza essencial, que é a natureza de Deus. Aquilo que estamos trabalhando com você nesse canal é a Advaita, a não dualidade. Nós estamos sustentando isso aqui com você, explorando isso aqui com você, tendo uma aproximação muito clara da importância e do valor disso, da não separação, da não dualidade. Repare que isso elimina o tempo. Agora há pouco,
Nós vimos isso. Quando a vida acontece, e ela acontece agora, aqui, não há o tempo. O tempo surge depois, quando o pensamento fala algo a respeito do que ocorreu. O pensamento falando algo a respeito do que ocorreu é apenas trazendo uma imagem do acontecimento. Então, a imagem, o pensamento, é a memória, é o passado, isso é o tempo. O ponto é que nós estamos vivendo no tempo. Olhe para você. A mágoa, o ressentimento, a culpa, o arrependimento, a raiva de alguém, tudo isso está presente em razão da memória, que é pensamento, que é tempo. Isso está lhe dando uma identidade presente aqui, nesse momento. Mas essa entidade presente, que é o eu, o ego, veja, é apenas um pensamento, uma memória, uma lembrança, é o passado. Livre deste eu, é livre desta memória, deste passado, desta lembrança, e, portanto, significa estar livre do sofrimento, da culpa, do remorso, da dor, do arrependimento, da confusão que o pensamento está criando nesse instante. Veja, nada se pode fazer quanto ao passado, mas o pensamento cria a ilusão de uma identidade aqui para fazer algo com o passado. E esse algo é sofrer com o passado. É se culpar pelo passado. É se arrepender pelo passado. É se autopunir pelo passado. O que o pensamento faz é criar uma identidade presente nesse instante. Então, estamos o tempo inteiro vivendo no pensamento. Naquilo que foi que não deveria ter sido. Naquilo que foi que não poderia ter ocorrido. E na presença de alguém diretamente envolvido nisso. E esse alguém está aqui agora. Veja, o que temos aqui agora é só a memória. Não há nada que se possa fazer com relação ao passado, porque não há mais o passado agora, aqui. Então, nós estamos sempre no ego, nesse sentido de alguém presente na experiência, criando a ideia de que estamos presentes nela. Ou nós estamos no passado, ou nós estamos no futuro. Então, estamos numa experiência que é a experiência do passado, ou estamos numa experiência que é a experiência do futuro. Isso sustenta sempre a ilusão de uma identidade presente nesse tempo. Então, eu fui, eu fiz, ou eu serei e farei. Então, estamos sempre ou no passado ou no futuro. E esse momento aqui é o momento onde nós estamos apenas imaginando, sustentando a ilusão de uma identidade presente que no pensamento está lidando com o que foi. Ou no pensamento está lidando com o que será. Todo esse movimento, repare, é o movimento do centro ilusório, que é esse centro que sustenta toda a experiência em volta dele mesmo. Então, repare, esse centro, e é assim que eu tenho chamado, porque ele se sente como o fator mais importante de tudo que acontece.
Então, toda experiência gira em torno dele. A experiência do que foi, a experiência do que está aqui acontecendo, é para ele, e a experiência do que será. Reparem o que isso tem criado em nossas vidas. Essa condição psicológica de ser alguém presente, sendo o centro da experiência passada, presente e futura, é confusão, é desordem, é sofrimento, é contradição, é separação e, portanto, sofrimento, problemas. Será possível uma vida livre deste centro? Será possível uma vida livre desse sentido de alguém presente? Então, isso é o fim desse tempo que o pensamento está produzindo, que é o que eu tenho chamado de tempo psicológico. Nós precisamos eliminar o tempo, reparem, de nossas vidas. É necessário aprender a lidar com o momento presente, como ele se mostra, sem a ingerência, sem a interferência, sem o sentido de uma identidade presente, sendo o gestor, sendo aquele que vai fazer, aquele que vai gerenciar, que vai negociar, que vai fazer a vida acontecer. Porque isso está criando problemas. A única coisa que a ilusão de uma identidade faz é sustentar a ilusão de uma gestão, de um fazer, de um realizar. A ilusão também de se livrar, de alcançar e de se livrar. Estamos juntos? Aqui o trabalho consiste em termos uma ciência do que é iluminação espiritual. Então, nesse sentido, iluminação aqui, espiritual, é o fim dessa entidade presente, que é esse eu, esse ego. Não se trata de alguém iluminado, não se trata de alguém que despertou espiritualmente. Se trata do fim desse tempo psicológico, do fim dessa continuidade de alguém presente nesse movimento de passado, presente e futuro. Então, quando aqui nós trabalhamos com você o fim da dualidade, estamos falando de Advaita. Advaita é uma expressão indiana para o primeiro sem o segundo. Isso é direto dos Vedas, da Advaita Vedanta. É o primeiro sem o segundo. É a realidade do seu ser se revelando. Este seu ser não é o ser de alguém. É o ser, primeiro sem o segundo, é a realidade divina. O que representa uma visão da vida onde o tempo psicológico não entra mais, não se envolve mais. Veja, nós precisamos do tempo. Se você tem um compromisso amanhã, uma consulta marcada, ou se você tem que levar alguém para o aeroporto, ou se você tem que pegar um voo, embarcar num voo, então você tem um horário, você tem um compromisso. Nesse sentido, o tempo é algo muito prático, muito objetivo. Aqui eu me refiro ao tempo psicológico, ao que será, ao que foi para esse mim. Se não há mais essa ilusão deste centro, que é o eu, o ego, não existe esse amanhã psicológico.
nem esse passado psicológico. Então, reparem, isso é o fim da desordem, é o fim dos problemas, é o fim da confusão, é o fim do sofrimento. Porque estamos diante da realidade da vida nesse instante, como ela é. Notem isso, a vida não acontece amanhã. Ela não acontece ontem. Ela acontece agora. Reparem, a vida não é o que aconteceu, não é o que acontecerá. A vida é isto que está aqui se revelando. Não há problema na vida, não há sofrimento na vida, não há confusão na vida. Porque o sentido do eu, do experimentador, desse movimento ilusório de passado, presente e futuro, psicológico, não está presente. Por isso que o que temos na vida é a vida pela vida. A realidade desse florescer de Deus, desse natural estado de ser, é a presença desta verdade divina nesse instante, nesse momento. Então, será possível colocarmos um fim para essa condição psicológica, onde o pensamento está funcionando nesse modelo? É possível lidarmos com o pensamento apenas de um modo direto, objetivo e prático, mas não nesse antigo modelo de condicionamento, onde ele está sustentando uma identidade presente que se sente sempre incompleto, infeliz. Nesse ideal de futuro, para se completar em algum nível de realização, ou nesse ideal de se livrar de algo do passado que lhe causa sofrimento aqui, nesse momento. Acabamos de colocar isso aqui de uma forma muito clara para você. Esse sofrimento está presente para alguém aqui em razão de que o pensamento é esse alguém. Você não pode sofrer sem o pensamento. É o pensamento sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação ou coisa, ou um evento ou acontecimento que ocorreu no passado, que sustenta o sofrimento agora aqui. É o pensamento sobre o que pode vir a acontecer no futuro, que você não deseja, que sustenta o sofrimento aqui. Então reparem que por detrás de tudo isso está esta ilusória identidade que é o pensador, que é este centro ilusório do eu, do ego, com base no pensamento, sustentando o medo de lidar com o futuro e o medo do que aconteceu no passado. Então, reparem, o medo é sinônimo de pensamento. Esse pensamento é memória, é lembrança. Isso sustenta o eu, que é o pensador. Assim, quando tratamos com você aqui do fim desta ilusão, é algo possível quando você aprende a observar esse movimento. Apenas tomando ciência desse movimento, que é o movimento do pensamento, que traz, por sinal, sensações, sentimentos e emoções, que são memórias, lembranças, algo que vem do passado.
aprender a olhar para isso, trazendo consciência para esse instante. É descartar esse tempo que o pensamento está sustentando. É descartar esse pensador, é descartar esse modelo de existência de ser alguém aqui no momento presente. Precisamos descobrir o que é ter uma aproximação da verdade da meditação, desse constatar esse momento, sem uma identidade presente dentro desse instante. A meditação é ter uma aproximação da vida nesse momento, sem o sentido de alguém. Uma vez que já ficou claro aqui para você que esse alguém surge apenas como uma memória, uma lembrança, uma recordação, algo que vem do passado. Se você aprende apenas a constatar, se você toma ciência do que é esse constatar, nesse instante, esse olhar sem alguém que é o observador, esse olhar sem esse alguém que é o pensador, esse olhar que é um olhar sem esse sentido desse que está na culpa, no medo, ou em qualquer modelo de aflição, esse olhar direto revela a verdade de ser. Quando há esta realidade presente, isto que é ser presente é o fim desta dualidade, é o fim desta separação. Isso é o fim para esta condição, para este sofrimento. É o fim para esse modelo de existência, de identidade egóica. Esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal, e também em nosso outro canal chamado Mestre Gualberto. Lá nós temos centenas de vídeos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para conhecer também o nosso outro canal. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros. É uma oportunidade única de você se aproximar para investigar através de perguntas e respostas e tendo esse contato com a ciência desta observação pura, que é a arte da meditação. Portanto, fica aqui o convite. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A palavra Advaita significa que só há um, o primeiro sem o segundo. Acompanhe o que estamos colocando aqui para você. Aquilo que você é em seu ser não é aquilo que o pensamento apresenta como sendo você agora aqui.